Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa atividade, nos harmonizando e nos preparando para receber a ajuda que viemos buscar. E é sempre bom a gente fazer uma sugestão. Vamos abaixar ou desligar os celulares, não é? Vamos deixar que a nossa mente, nossos sentimentos estejam focados na reflexão que vai nos fazer pensar numa orientação de Jesus e entender um pouco mais do seu significado. Hoje nós vamos continuar a refletir sobre a segunda parte do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós já ouvimos essas bem-aventuranças, né? Que Jesus proferiu no Sermão da Montanha. Mas é necessário que cada vez que a gente leia uma dessas bem-aventuranças, a gente procure aprofundar um pouquinho mais no seu sentido, que às vezes a gente, de ouvir tantas vezes, a gente fala, já conheço, já ouvi, né? Mas sempre a gente tem algo para se aprofundar, para a gente refletir. Na semana passada foi apresentada uma passagem do Evangelho, desse capítulo, onde Jesus nos aponta o comportamento das crianças como sendo uma referência para que possamos a ela nos assemelhar, para alcançarmos um estado de felicidade para o qual todos nós fomos criados. As crianças ainda se apresentam, logo do início da sua chegada aqui, com simplicidade, com humildade, com fragilidade, não é? Com ausência de preconceitos, malícia, disponíveis para aprender. Olha a responsabilidade da convivência que temos com as crianças, não apenas dos pais, de todos nós que convivemos com crianças, devemos ter essa atenção. E ao longo de nossas existências, na maioria das vezes, o orgulho, o egoísmo, é que vão passar a nos conduzir em nossos relacionamentos, gerando grandes bloqueios que dificultam e retardam o nosso desenvolvimento espiritual. Pureza de coração é uma figura de linguagem. Logo no início vamos entender que tem um sentido figurado por meio de comparação, de semelhança, e refere-se a uma virtude de quem não tem esses vícios de comportamento, né, com malícia, maldade, agressão. E é inseparável, sim, da simplicidade e da humildade, pois exclui toda a ideia de egoísmo, de orgulho, né? E Jesus toma a infância como símbolo da pureza para demonstrar a importância dessas condições. E a expressão ver a Deus, será que nós vamos chegar um dia a ver a Deus? Precisamos entender também, deve ser entendido como sentir, compreender o Criador. E esse estágio realmente do nosso espírito, nós ainda não podemos nem dimensionar qual seja, mas essa pureza de coração, esse trabalho para eliminar essas dificuldades, já nos encaminha para um futuro promissor. Em outra passagem do Evangelho, relatada pelo evangelista Mateus, vamos encontrar Jesus falando que não se deve cometer adultério. Nas leis antigas, essa palavra era enfatizada de forma mais restrita e expressa apenas a infidelidade conjugal. Mas, com o conhecimento ampliado através dos tempos e as modificações que vão ocorrendo nas diversas culturas, o significado das palavras também obtém outros significados. Adulterar
Também significa o ato de modificar, alterar, corromper, falsificar, fraudar, adulterar um texto, né? É modificar algo que alguém escreveu, você está adulterando, né? Hoje em dia nós adulteramos muito as fotos, né? É adultério, é adulterar fotos, põe filtro, né? Põe como a gente quer, tá? Não é a realidade que está ali. Então, também, a gente comete adultério ali, né? Então, a gente precisa aprender a entender o significado e ficar apenas com a palavra restrita. Jesus a empregou também, por extensão, para designar o mal, o erro, e todos os maus pensamentos, que é onde são geradas palavras e ações que se expressam em nosso comportamento. Será que nós lembramos que tudo começa no pensamento? Quando a gente age, quando a gente coloca em ação, já foi feito aqui, ó. Já foi formulado no pensamento. E ela se transforma em ação. E Jesus continua dizendo: e se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Esse é o texto que está registrado, a gente precisa entender, não é? Raça adúltera e pecadora. Raça adúltera é que altera realmente os ensinamentos, altera comportamentos, não é? E comete erros. São expressões fortes, né? A gente fala, mas Jesus usava, sim, expressões fortes e necessárias, ditas por alguém que tem autoridade moral. Quantas vezes nós utilizamos palavras fortes sem reconhecer que nós não temos autoridade moral para nos dirigir ao outro com expressões fortes, não é? Mas Jesus usava essas expressões, mas que ele dava exemplo de tudo que ele fazia. As expressões eram fortes, mas o ensinamento dele era amoroso, era suave. A expressão puros de coração pode nos parecer quase impossível de ser alcançado. Puro é algo que não tem nada que modifica a sua composição, né? Uma água pura, né? Que não tem nada ali que esteja infiltrado ali. Pode nos parecer impossível, mas uma vez precisamos compreender que o significado nos remete a entender a qualidade, que não se refere apenas nos atos, mas na forma como organizamos os nossos pensamentos. Tudo aquilo que a gente realiza, a gente organiza na cabeça como vai fazer, não é assim? Tudo que nós vamos fazer, em casa, na rua, no trabalho, tudo. A gente pensa, organiza como vai fazer e coloca em atos, né? Seguindo esse raciocínio, podemos nos perguntar: sofremos consequências quando formulamos um mau pensamento, mesmo que ele não seja concretizado? É uma pergunta interessante. Eu pensei sim, eu pensei que eu queria fazer algo aí, que eu sei que é errado, mas eu não fiz. Certamente também tem consequência. A gente acha que não. Ninguém viu, não apareceu, eu não concretizei aquele ato, pois houve um propósito de praticar o mal, e isso também é uma falta. Mas ninguém viu, eu não fiz, não tem consequências. O pensamento gera consequências, é isso que a gente esquece. Não é só o ato, porque a elaboração gera uma percepção, um estado em volta da gente e de quem está ao nosso redor. E esse estado, ele tem consequências. Mas sempre procuramos nos justificar, dizendo: eu pensei, mas não tive coragem de praticar. Então, eu raciocinei, né? Foi ótimo, eu não fiz. Aquele que pensa em cometer um mal e só não o concretiza por falta de ocasião oportuna, por medo de uma punição, é tão culpado como se o cometesse. E quantos não aguardam por muito tempo que suas intenções obscuras encontrem o momento adequado para transformá-las em ato?
Será que acontece isso? A gente esperar aquele momentinho, né? Aqui eu fico calado, não vou falar nada, mas eu vou esperar o momento certo, eu vou, né? Eu vou fazer com que o meu pensamento se concretize. Isso é o mal também. Será que a gente pensa que isso é o mal? Ah, mas não tem lei para isso. Não, lei humana não tem. Mas tem as leis divinas, que são perfeitas, não é? O bem e o mal sempre têm origem no pensamento que pode vir a se realizar ou não, o que não invalida a força vibratória que existe nisso. Nós sabemos que tem vibração, nós fazemos vibração no final da nossa preleção, né? A gente vibra. Por que a vibração a gente fala para desejar o bem para os outros? A gente acredita que a gente leva o bem através do pensamento, do sentimento. O mal também a gente envia através do pensamento. Então, por isso que Jesus falava, vigiai e orai, né? Vigiar os pensamentos, que tudo começa no pensamento. A força do pensamento é muito grande. Quando sentimos satisfação com maus pensamentos, como raiva, vingança, críticas destrutivas, destruição da vida, inveja. Inveja ninguém fala, ninguém admite que tem. Orgulho a gente ainda fala, orgulhosa eu sou sim, vaidosa eu sou, egoísta eu sou também um pouco. Mas é muito difícil, ou quase, a gente não escuta falar assim, eu tenho inveja. Eu admiro, a gente fala assim, eu admiro, eu não tenho inveja. É também algo difícil, é algo que a gente acha que deveria a gente possuir, não o outro, não é? Esquecemos que esses pensamentos e esses sentimentos criam um clima interior negativo que acaba atingindo primeiramente quem alimenta. É um veneno. É como se você fosse tomando aos pouquinhos um veneno, achando que vai atingir o outro. O primeiro a ser envenenado é a gente com os nossos pensamentos, nossas atitudes. Agir com bom senso, analisando possíveis consequências, procurando melhorá-las, ajuda a evitar situações desagradáveis. Estando vigilante para que assim que nossa consciência nos aponte, a gente tem a consciência nossa, mas a consciência ela foi colocada dentro de cada um de nós e ela aponta. A gente sabe quando faz uma coisa errada. Não devia ter feito aquilo, mas já fiz, né? Já fiz. A consciência aponta. Mas ninguém ficou sabendo? Eu sei. A minha consciência sabe. Então, a gente precisa estar muito atento ao que passa pela mente da gente, para que não se torne o primeiro algoz de nós mesmos, né? Quando a gente acha que vai punir, cobrar do outro alguma coisa, a gente está fazendo conosco mesmo. É a tentação da qual devemos fugir, né? Faz parte da prece do Pai Nosso. Nós pedimos ajuda para não cairmos em tentação, né? Nós contratamos, nós fazemos um contrato. Perdoai assim como nós perdoamos. Nós estabelecemos um contrato. Será? Será que a gente não está só repetindo palavras já automatizadas dentro da gente, não é? O que podemos obter, nos esforçarmos para ser puros de coração, é condição apontada para que possamos nos harmonizar com leis divinas. Será que nós conhecemos quais são as leis divinas? Será? É mais fácil a gente pegar o Código Penal e começar a ler a Constituição. Está aqui, embora não entenda também, mas já começa a interpretar, aqui está na lei. E as leis divinas? O Código Divino? A justiça divina, será que nós vamos lá consultar se algum ato, algum pensamento nosso está inserido em algum artigo, em algum parágrafo? Será que nós fazemos isso? A gente, às vezes, preocupa mais só com a justiça dos homens, né? Que são visíveis, né? Então, esse capítulo faz com que a gente reflita muito. O que sai da boca parte do coração.
É do coração que parte os maus sentimentos, os homicídios, os adultérios, os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, maledicências. Nossa, isso tudo é. Os nossos pensamentos podem ser depósitos de coisas tão boas, não é? De criatividade, de solidariedade, de empatia. Por que a gente não ir esvaziando esses depósitos que a gente, às vezes, inconscientemente, não presta atenção que eles estão nos conduzindo, não é? A gente não presta atenção. Ah, eu sou assim mesmo, é meu temperamento, eu sou assim, e falei sem pensar. E a inteligência que Deus nos deu, a capacidade de raciocinar, de pensar, antes de agir. O que eu estou fazendo com isso, não é? É grande a responsabilidade que temos com os nossos pensamentos. Eles, mesmo quando não manifestados, vamos pensar nisso. Verbalmente são importantes quanto nossas ações. A gente pode, às vezes, não verbalizar uma agressão. A gente vira o olho, a gente vira a cara, a gente faz uma expressão corporal. O pensamento impulsiona o corpo a fazer algo de rejeição com o outro. Eu não falei nada, você interpretou mal. O corpo também transmite aquilo que a gente pensa, e a gente não pensa nisso, não é? Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa vida, muito grande. E nós estamos numa época em que muitas informações chegam até nós, e nós acreditamos que já sabemos tudo. Não, nós temos informação. E elas são tantas que chegam hoje que a gente se confunde, a gente não sabe para onde que vai. E a primeira interpretação que chega para nós, nós aceitamos, achamos lindo. Nossa, veio uma interpretação aqui. Ai, que pensamento bonito. A gente não analisa e vai compartilhando, e vai passando para frente, sem saber quem escreveu aquilo. Quem colocou? Ah, mas está tão bonito, tem flores, tem bichinho. Não é assim que a gente faz? O pensamento do outro, às vezes, teve uma outra intenção que está por trás daquilo que ele transmite para nós. Aonde ele quer conduzir a nossa mente? Será que a gente pensa que a gente está sendo conduzido? Aí eu sou livre, eu escolho, eu faço o que eu quero com a minha vida. Será? Será que nós estamos fazendo o que a gente quer com a nossa vida? A gente está sendo conduzido, às vezes, de uma forma tão sutil, tão encantadora, não é? E a gente não percebe que, às vezes, o pensamento não é nosso. É alguém que enxertou aquele pensamento e a gente acolhe aquele pensamento como sendo algo muito bom. E não pensa no que aquilo vai se refletir dentro da própria essência que a gente tem. A gente pega o que vem do outro para a gente sem analisar. Tem muita coisa boa hoje no mundo, muita. E tudo que está acontecendo, vamos refletir, finalizando a nossa reflexão de hoje, é consequência. Nós estamos passando por consequência de uma construção de pensamentos ao longo de séculos, ao longo de muitos anos. A gente vai construindo, vai reforçando pensamentos, e na hora que vem as consequências, a gente fala: o que é? De onde que está vindo isso? Está tudo errado. E desconstruir é muito difícil. Construir é mais fácil. Quem já fez reforma sabe disso, não é? A gente fala muito que deve fazer reforma íntima, né? É difícil. Tira as coisas do lugar, modifique, você é ali no meio, não é? Então, vamos pensar no que a gente está adulterando na nossa vida, o que a gente está modificando inutilmente na nossa vida. Vamos modificar o que precisa para melhor. Não podemos nos satisfazer em sermos mais ou menos orgulhosos. Ah, eu sou mais ou menos orgulhoso. Não existe isso. Ou você é ou você não é. Sou mais ou menos humilde. Não, aí você está colocando uma régua para medir a sua humildade. Não existe isso.
Estou me esforçando para adquirir essa virtude, mas ela não tem medida, né? A gente não pode medir porque é uma justificativa muito, muito fraca, não é? O que pensamos, fazemos e nos comportamos tem tremenda influência no estado do mundo. Será que a gente pensa? Mas não sou eu que estou fazendo essas confusões no mundo, não tem nada a ver com isso, não. Nós temos, sim. Cada vez que o nosso pensamento gera vibrações negativas, a gente está reforçando pensamentos e vibrações do que está sendo realizado. Eu acho que nós nunca pensamos nisso, né? Eu estou pensando porque me abriram os olhos, me falaram isso um dia. Cada vez que você julga, critica, desqualifica o outro, você está ajudando que o padrão vibratório da Terra fique muito denso, muito difícil. Nós falamos em vibração aqui, nós já falamos, né? A gente vibra para o bem, a gente faz prece para vibrar, e a gente vibra para o mal quando a gente fica julgando, comentando. Se eu estivesse lá, eu fazia assim, eu fazia, porque isso aí é vibração que nós estamos jogando. E vai para onde? Vai reforçar o que já está muito denso. Será que nós oramos pelas lideranças mundiais? Será? Será se algum deles desaparecessem da Terra agora, o mundo ficaria em paz? Será que não teriam seguidores? Será que não existiria um pensamento aí que teria ficado vibrando aí? É isso que nós temos que pensar em ajudar. Quem sou eu? Filho de Deus, herdeiro de tudo que é bom no mundo. O pouco que se faz é muito. E o pouco que se deixa de fazer também é muito. Vamos fazer onde a gente pode, na família, no trabalho, na rua, no lazer. Vamos lembrar disso, vamos levar hoje para casa alguma reflexão, ao invés de ficarmos sem olharmos um para o outro, vamos conversar um pouquinho, vamos conversar com as crianças, vamos conversar com os nossos familiares, vamos fazer um jogo, algo leve, vamos brincar de todo mundo deixar o celular agora, vamos conversar? Como é que estão as coisas? Mas vamos conversar coisas saudáveis, né? Coisas boas, vamos pensar. Falem para quem ainda não conhece, sabia que o pensamento é uma arma poderosa? Porque aqui é um laboratório. É através do pensamento que tudo acontece, de bom e de mal. Cabe a cada um de nós cumprirmos e fazermos a nossa parte. Porque quando retornarmos ao plano espiritual, não adianta a gente falar, eu não sabia. Ah, mas me falaram que era para fazer isso, mas você podia ter raciocinado, você podia ter escolhido. Por que você não escolheu? Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas e pelo aquilo que a gente gera no outro também. Que a gente saia daqui hoje com uma boa reflexão para essa semana, para a família, para as crianças, e veja em cada criança um exemplo para a gente seguir nessa fase em que elas estão, né? Porque depois chega na adolescência, aí as influências são mais fortes e muita coisa vem à tona de experiências passadas dela. Mas vamos abraçar nossas crianças, vamos dar amor e carinho para elas, que elas estão chegando aqui agora para dar continuidade ao que nós iniciamos, consertar o que nós já bagunçamos um pouquinho, né? E realizar a tarefa que elas vieram fazer aqui na Terra. Uma boa manhã para todos, um bom retorno aos seus lares.